tirar do campo espiritual para o campo físico. Eu escutei essa frase de um pastor que eu estava ouvindo uma pregação e isso me chamou a atenção. Isso me fez analisar mais sobre a palavra de Deus. Então, o que é bom, nós retemos, porque a Bíblia diz que nós devemos reter aquilo que edifica, e aquilo que não edifica, nós lançamos fora. E é interessante essa frase. Por quê? Porque o que ele dizia na sua mensagem, que as coisas de Deus, elas já foram determinadas para as nossas vidas. As bênçãos de Deus, elas já foram determinadas. Eu não preciso determinar nada, você também não precisa determinar nada. O que nós precisamos é entender, é crer e obedecer à sua palavra para que as bênçãos de Deus cheguem na nossa vida. Porque tudo já está determinado por Deus. Se nós formos olhar dentro da palavra do Senhor, ele já determinou as nossas bênçãos, já determinou até a salvação para as nossas vidas. Eu estou aqui diante de um versículo dizendo assim, ó, se meu povo, que se chama pelo meu nome, esse versículo é bem conhecido, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então, o que ele quis dizer, o que ele quis falar através dessa frase é que nós precisamos ir ao Senhor, confessar o nosso pecado, confessar as nossas falhas, que Deus vai sarar a nossa terra. E quando nós fazemos isso, automaticamente as bênçãos de Deus, elas vão chegar na nossa vida, elas vão chegar na nossa casa. Nós não precisamos fazer muita coisa, nós não vamos precisar fazer um grande sacrifício, porque Jesus já fez isso. A Bíblia, ela já determinou as nossas bênçãos. E muitas vezes nós não sabemos, por falta de conhecimento, deixamos as bênçãos de Deus escapar. O homem precisa ir a Deus, ele precisa confessar o seu pecado, ele precisa confessar as suas falhas, as suas transgressões, e assim Deus vai sarar a sua terra, né? Assim Deus vai sarar a sua casa, assim Deus vai abençoar a sua família, assim Deus vai prosperar tudo o que ele fizer. Isso é evidente. Você vai a Deus, você clama ao Senhor e ele automaticamente lhe abençoa. Por isso que o Senhor disse, procurai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, as bênçãos de Deus, elas já estão determinadas na Bíblia Sagrada. Leia ela, que você vai ver que Deus quer nos abençoar, que Deus quer nos ajudar, que Deus quer nos dar vida eterna, que Deus quer nos dar prosperidade, que Deus quer abençoar nossa família. Tudo isso Deus já determinou. Só que eu preciso tirar isso do campo espiritual para o campo físico, como ele falou. Se nós errarmos, se nós pecarmos diante de Deus, o céu fica de bronze. Deus não derrama suas bênçãos, Deus não derrama as chuvas sobre a nossa horta, sobre a nossa vida, e a nossa horta fica estéril, ela não produz. Então, quando eu entendo isso, que eu preciso confessar o meu pecado, que eu preciso arrumar a minha vida, que eu preciso, né, organizar a minha vida física, a minha vida diante de Deus, as bênçãos automaticamente elas vão chegar na nossa vida. E olha, por falta de conhecimento, muitas pessoas fazem muitas coisas, né? Cria um monte de situação, cria um monte de besteira. O homem, ele cria essas coisas para que o homem faça, para que as bênçãos de Deus cheguem na vida dele. Não, é simples, é obedecer, é dizer não para o pecado, dizer não para esse mundo, organizarmos a nossa vida física, que isso é importante diante de Deus, para que as bênçãos do Senhor cheguem na nossa casa.
Enquanto isso, o céu ele pode estar de bronze na sua vida, na sua casa, na sua família, e enquanto eu não mudar essa situação, as bênçãos não chegam. Por exemplo, Deus ele manda Saul ir destruir os amalequitas, e Deus disse para ele destruir tudo que tinha lá. Mas a Bíblia diz que quando ele foi lá, que ele voltou, Deus mandou Samuel, o profeta, ir repreender Saul, porque ele não tinha obedecido a voz de Deus totalmente. Ele fez o serviço pela metade, porque ele trouxe as vacas, as ovelhas, para sacrificar a Deus. A Bíblia diz que Samuel perguntou para ele: por que tu fizeste isso? Por que tu trouxe isso? Ele disse que tinha ouvido a voz dos seus servos e trouxe para sacrificar a Deus. E Deus disse, Samuel falou para ele: é melhor obedecer do que sacrificar. Então, nós precisamos obedecer a palavra de Deus, obedecer os mandamentos do Senhor, a vontade de Deus, para que as bênçãos cheguem na nossa vida. Então, por essa desobediência que Saul fez, acabou com ele, acabou com o reino dele. Como Samuel falou, o reino dele poderia ser confirmado, mas ele desobedeceu a Deus, e a sua desobediência foi como pecado de feitiçaria. Então, quando obedecemos, as bênçãos que estão no mundo espiritual, elas vêm para o mundo, né, para o campo físico na nossa vida, porque nós estamos de acordo, crendo na palavra, crendo em Deus, e essas bênçãos chegam na nossa casa. Talvez você esteja aí com bênçãos retidas, né, por alguma coisa que esteja acontecendo na sua vida. Então vá a Cristo, confesse diante de Deus, para que as bênçãos do Senhor cheguem na sua casa. Que Deus abençoe você com esta palavra e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.